Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilato enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhe disse: Vós me trouxestes esse homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam. Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhos de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas: caí sobre nós, e as colinas: escondei-nos. Porque se faze assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois
fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque que estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu acontecer e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Meus irmãos e irmãs, nesse domingo de Ramos e Paixão do Senhor, seguindo os passos de Jesus no caminho da cruz, nós fazemos memória da sua entrada triunfal em Jerusalém. Essa liturgia marca o início da Semana Santa, centro do grande acontecimento da nossa fé. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Hoje, depois de alguns anos, por causa da pandemia, as nossas ruas, as nossas praças voltaram a encher-se de fiéis. Aqui na nossa comunidade paroquial de São Miguel, nós tivemos bênção em procissão do Ramos hoje de manhã aqui na catedral, praticamente no mesmo horário na igreja matriz de São Miguel. Depois lá no bairro Nova União, Agrodé, conhecido como Agrodé, e mais tarde também na comunidade paroquial de Correntinho. Nós aclamamos Jesus como o verdadeiro Messias, aquele que veio nos trazer a salvação. E a liturgia deste domingo nos leva a vivenciar essa experiência. Primeiro, a fé em Jesus é única.
mas ali ela nos mostra duas faces: a manifestação da fé pela louvação, louvar o Senhor que entra em Jerusalém, Hosana, o filho de Davi, é uma manifestação de fé. E a outra manifestação de fé se revela na dureza do sofrimento, a ponto da nossa esperança ficar por um fio. Como nós cantamos no salmo responsorial de hoje: meu Deus, por que me abandonastes? Celebramos a nossa fé na dor, no sofrimento, mas na esperança, porque a cruz nos oferece uma sublime lição: a doação da vida por amor. Este é o ensinamento da cruz. Por isso que na nossa primeira leitura de hoje, o profeta Isaías é chamado, num profeta anônimo, chamado o poema do servo sofredor. Esse servo é chamado por Deus para testemunhar a sua palavra. Mas testemunhar essa palavra não vai ser tarefa fácil. Esse servo vai experimentar o sofrimento, a perseguição. Mas mesmo assim, diante do sofrimento, da provação, esse servo permanece fiel. As primeiras comunidades cristãs viram nesse servo a pessoa de Jesus. Esse profeta anônimo fala do seu chamado, da sua missão. Ele recebe de Deus uma missão muito especial: anunciar a palavra. Esse profeta é totalmente envolvido por Deus, mas ele não resiste à ação de Deus. Ele simplesmente confia, aceita. Semelhante à Virgem Maria, que quando o anjo disse para ela que ela seria a mãe de Deus, ela não entende muito bem, mas ela confia. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim esse servo confia plenamente na vontade divina. A sua missão vai ser realizada na dor e no sofrimento, mas ele não se deixa abater, porque ele tem a certeza de que não está só, mas que ele tem a força de Deus. E a força divina o torna mais forte do que a dor e o sofrimento. Por isso que ele diz assim: eu não serei humilhado, mas o Senhor é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Assim nós devemos nos colocar diante das dores da vida. Às vezes a dor, o sofrimento toma conta de nós, e a sensação é que Deus nos abandonou, como Jesus. Na cruz, teve um momento que ele era tão dolorida aquela cruz, a dor era tão forte, que até o Filho de Deus chegou a dizer: Senhor, por que me abandonaste? Tal foi o sofrimento. Não é diferente conosco. Às vezes a dor é tão grande em nós, que nós chegamos a questionar: por que Deus me abandonou? Mas aí vem essa palavra: o Senhor é meu auxiliador, e eu não serei humilhado. Diante da dor, do sofrimento, nós devemos alimentar essa certeza de que Deus é o nosso auxiliador. Ele sempre vem ao nosso auxílio.
E nós, pelo auxílio divino, jamais seremos humilhados. E é isso que Paulo fala na segunda leitura. Jesus, ele não usou a sua condição divina para proveito próprio. Ele quis sofrer, mas Deus o exaltou. E assim também nós. Deus nos exalta na dor, a esperança que se renova em nós. O texto do Evangelho de hoje são dois textos do Evangelho de Lucas. Primeiro, o Evangelho, quando nós fazemos a bênção e a procissão de ramos, nós lemos o Evangelho da entrada de Jesus de maneira triunfal em Jerusalém. E depois nós lemos o texto da paixão. É interessante que Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. Vejam as imagens que foram apresentadas para nós quando a Rússia invade a Ucrânia. São tanques de guerra, vários tanques de guerra entrando para conquistar a cidade. Jesus entra em Jerusalém de modo diferente. Ele não está num tanque de guerra. Ele não entra em Jerusalém com um exército. Ele entra em Jerusalém num jumentinho. E é interessante que Jesus manda os discípulos pegar o jumentinho emprestado. Nem o jumentinho ele tinha. Ele pegou emprestado para mostrar o seu messianismo da simplicidade. Ele entra em Jerusalém de maneira simples e é aclamado como povo, aclamado como rei, como Messias. Mas é interessante lembrar sempre que aquele mesmo povo que aclamou Jesus como rei foi o mesmo povo que pediu a sua crucificação. Portanto, o Evangelho de hoje nos convida a contemplar a paixão e morte de Jesus. É um momento supremo de uma vida feita dom, feita serviço, a fim de nos libertar. Na cruz se revela o amor de Deus, um amor que não guarda nada para Ele, mas se faz um dom total. É isso que nós vamos celebrar durante essa semana. A morte de Jesus tem que ser entendida no contexto que foi a sua vida. Desde cedo, Jesus entendeu que o Pai o chamava uma missão especial. Por isso que o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, ele descreve a agonia de Jesus. Jesus foi levado a um tribunal. Fizeram um julgamento falso. Porque, na verdade, a sentença de morte já tinha sido dada. O julgamento de Jesus só foi uma farsa. Ele já tinha sido condenado à morte. Eles já tinham decidido que iam matá-lo. E no Evangelho esses fatos são narrados de forma que, apesar de tudo, nos deixa uma semente de esperança. As palavras que Jesus crucificado pronuncia já na cruz,
O povo foi manipulado pelas autoridades. É interessante como que as autoridades religiosas e políticas daquele tempo já manipulavam o povo. Eles manipularam a consciência do povo para que o povo pedisse a soltura de Barrabás e a condenação de Jesus. É o perigo que a gente tem de ser manipulado na nossa consciência. Quando nós somos manipulados na nossa consciência, olha o absurdo que a gente chega. De prender, matar um inocente e soltar um culpado. Foi o povo que pediu. Nós queremos é Barrabás. Manda matar Jesus. Foi isso que o povo fez. O povo foi roubado na sua consciência. A gente tem que estar bem atento para que ninguém roube a nossa consciência, para que ninguém nos manipule, para nós cometermos injustiças como essa. Matar um inocente. No momento da sua morte, Jesus é vítima do ódio, da crueldade. Mas mesmo assim ele revela no alto da cruz uma ternura. No momento de sofrimento e de dor, ele nos dá o amor sem limite. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. São palavras que a nossa mente ou a nossa lógica muitas vezes tem dificuldade de entender. Vamos, pois, abrir o nosso coração nesses dias da Semana Santa, para experimentarmos esse amor misericordioso de Deus, para concretizar esse projeto de amor. Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo bem, anunciando um hino novo, curando as pessoas. Ele ensinou que Deus era amor, que não excluía ninguém, nem mesmo os pecadores. Ensinou que os leprosos, os doentes, os paralíticos, os cegos não deviam ser marginalizados. Esse projeto de Jesus entrou em choque com o egoísmo e a sede de poder da época. Então, autoridades daquele tempo se sentiram incomodadas e denunciaram Jesus. Por isso prenderam, julgaram e o condenaram à morte. Tem um canto bem antigo do Padre Zezinho que diz justamente isso. Uma estrofe diz assim para nós: um certo dia ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual o mal e o crime que ele fez, quais foram os seus pecados. O seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. E é isso que a liturgia nos fala hoje. Colocaram Jesus no meio de dois ladrões e tentaram Jesus: salva a si mesmo. É a grande tentação do egoísmo, salvar a si mesmo. É isso que a nossa sociedade nos diz: cada um por si. Não sei nem se Deus é por todos, mas Jesus não aceita isso. Ele não estava ali na cruz para salvar ele mesmo, mas a nós. E aí um ladrão vai dizer assim: olha, nós merecemos isso, mas ele não. Jesus, lembra-se de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus responde: hoje você estará comigo no paraíso. No Evangelho de Lucas, essa palavra hoje
tem um significado muito especial. O hoje é o momento da graça de Deus. Por isso que nós precisamos fazer dessa Semana Santa o momento da graça. O momento que Deus se manifesta na nossa vida. A primeira vez que Jesus fala hoje, no início do Evangelho de Lucas, é quando ele entra na sinagoga. Eles dão para ele um texto do profeta Isaías. Ele diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Depois, quando ele encontra Zaqueu, ele entra na casa de Zaqueu e diz: hoje, Zaqueu, a salvação entrou na sua casa. E a vida de Zaqueu mudou. Agora, esse ladrão, no último momento da sua vida, ele aproveita a graça. Jesus, lembra-se de mim. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Era o último momento, a última oportunidade daquele homem na cruz. E ele não deixou passar. Um deixou, o outro não. Não podemos deixar de passar a oportunidade de acolher a graça de Deus na nossa vida. É o hoje, esse momento, é agora. É o momento que Deus entra na nossa vida. Por isso que essa Semana Santa tem que ser um momento da graça. O momento que Deus se manifesta na nossa vida, no seu amor, da sua misericórdia. Não deixemos passar esse momento da graça. Como diz o nosso Evangelho, celebrar a Semana Santa é tomar a decisão, acompanhar Jesus nesse amor misericordioso. Contemplar a cruz, onde se manifesta o amor e entrega de Jesus por nós. Durante essa semana, Semana Santa, cada um de nós é convidado a reviver a paixão de Cristo e nos perguntarmos: o que esses acontecimentos representam na nossa vida? Nós somos convidados mais uma vez a nos tornar parceiros e parceiras de Deus. Em meio a tantas incertezas e sofrimentos, o que nos dá alento, nos dá força, coragem, o que alimenta a nossa fé, é lembrar o grito de Jesus na cruz. Lucas não fala que Jesus morreu. Ele dá um grito e diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E fala assim: e Jesus expirou. Expirar significa soltar o ar, entregar o espírito. Ora, naquele momento de dor, a dor insuportável da cruz, no momento mais doloroso de Jesus, a hora da sua morte, o que ele faz? Entrega o seu espírito ao Pai. Confiança. Quando ele entrega o seu espírito ao Pai, significa que ele não está sozinho na cruz. Ele entregou o espírito para o Pai, e o Pai pegou o espírito e o devolveu, o ressuscitando. Portanto, tenhamos a certeza, nos momentos mais dolorosos da nossa vida, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. No pior momento da nossa vida, Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Como Ele não abandonou o seu Filho na cruz, Ele não abandona nenhum de nós. E é isso que nós vamos celebrar durante essa semana. Entreguemos ao Senhor o nosso espírito.
na certeza que Ele é o nosso auxiliador, não estamos sós. Para muitos, o ápice da Semana Santa é a Sexta-feira Santa, quando nós fazemos aquele teatro e viemos com o corpo, da imagem do corpo de Senhor morto. Parece que a Semana Santa terminou ali. Não. A Semana Santa não termina na cruz, ela termina com o túmulo vazio, nos mostrando que o amor vence o sofrimento, que a vida vence a morte. Portanto, façamos esse itinerário, esse caminho, na certeza que o Senhor é o nosso auxiliador, e com Ele podemos vencer toda dor,